Então, vamos hoje direto ao ponto, né? A mensagem de hoje. Essa mensagem de hoje eu dei o tema de não vá se não foi chamado. Naturalmente esse tema é um tema mais chamativo, porque o texto que eu vou usar normalmente, tradicionalmente é chamado de o chamado de Abraão, né? Mas o chamado de Abraão já se tornou uma coisa tão comum que não chama mais atenção, né? O chamado de Abraão, há quanto tempo esse é o tema que é dado, o título, né? Mas hoje eu quero continuar. Quem ouviu a minha mensagem de ontem, sabe que ontem eu falei sobre o fato de algumas pessoas que não foram chamados. E aí, quando eu falo de chamado, ontem eu expliquei que existe duas chamadas. Existe uma chamada para a salvação e existe uma segunda chamada, que é a chamada ministerial. Então ontem eu falei sobre Barnabé e Saulo, que foram chamados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E realmente eles foram enviados. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Só que foi junto com eles João Marcos, e João Marcos não tinha sido chamado, então só deu problema. Então ontem eu dei início a esse assunto de que quem Deus chamou deve ir, e quem Deus não chamou não deve ir, porque senão vai só atrapalhar, que foi o caso do João Marcos lá, né? Vimos ontem. E hoje eu quero continuar no mesmo assunto, mas desta vez usando o Antigo Testamento, essa questão do chamado de Abraão. Creio eu que Deus chamou Abraão e Sara para esse trabalho, né? Um trabalho ministerial, o início, alguns dizem, o início da obra missionária, na verdade, o início do projeto de Deus, que ainda hoje nós continuamos trabalhando nesse projeto, foi o chamado de Abraão. E ele foi chamado naturalmente com a sua esposa Sara. A diferença é que no Novo Testamento Deus chamou dois homens, né? Dois homens solteiros, que foi Barnabé e Saulo. Agora no Antigo Testamento, lá nos primórdios, Deus chamou um casal. A visão do Antigo Testamento é diferente da do Novo. Ele chamou o casal, mas eu reputo Abraão e Sara como sendo Barnabé e Saulo. E aí eu quero mostrar que junto com Abraão e Sara, que Deus chamou, foram pessoas que não foram chamados, mas que entraram nesse projeto de maneira indevida. E isso é muito importante, porque qualquer de nós que for chamado para alguma atividade especial deve ver quem foi chamado mesmo, para não levar gente que não foi chamado e vai atrapalhar, né? Tanto vai atrapalhar a obra de Deus, como vai atrapalhar a vida da pessoa que vai sem ser chamada. Naturalmente existe também o reverso da moeda, que é alguém que é chamado e não vá, né? Mas esse já é um outro assunto que não vamos abordar hoje. Então, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, por enquanto ele ainda é Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então já vou aqui destacando algumas coisas. Sai da tua terra. Qual era a terra de Abrão? Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Da tua parentela. Ele tinha uma parentela lá. Tinha o pai dele chamado Terá, né? Tinha o irmão dele chamado Naor, e tinha esses parentes lá, né? Mas Deus diz: sai da tua parentela. Olha a parentela aí, né? Aí diz assim: e da casa do teu pai. Então ainda mandou sair da casa do pai dele. Ele disse assim: para a terra que eu te mostrarei. Eu já vejo aqui que uma maneira, um modus operandi de Deus é chamar a pessoa e só depois ele vai mostrar para onde, né? Às vezes ele mostra antes, mas nesse caso aqui, como outros casos,
ele disse: eu ainda te mostrarei a terra, você só tem que sair. E aí vamos ver, né? E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então isso aqui não é coisa de somenos, não é uma coisa qualquer, né? Porque o projeto de Deus aqui, que ele está iniciando, visa beneficiar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Até hoje, né? Esse é o projeto de Deus, começou aí. Então o objetivo é beneficiar, abençoarei todas as famílias da terra. Essas famílias aqui, vai chegando no Novo Testamento, se tornam nações, etnos, são nações. É claro que cada nação hoje que existe começou de uma família, né? Até os chineses, que são numerosos, e os indianos começaram de uma família, ou de um casal, mas foram se multiplicando, hoje são nações. E o sentido de nação também tem que ser compreendido, né? E às vezes dentro de uma nação, por exemplo, como nós entendemos a Índia, vamos imaginar a Índia, existem na verdade várias nações que são chamadas de etnias, porque etnos, etnia, são nações, né? Porque cada nação tem a sua própria cultura. Às vezes daquilo que nós chamamos de país, tem várias nações com a sua própria cultura, sua própria língua e dialeto e tal. Então, Deus está chamando Abraão para isso. Agora, aí eu vou querer mostrar algumas coisas aqui que não é fácil de entender. Nesse texto aqui tem algumas pegadinhas que, se nós não virmos, né, porque o problema é ver. E o Espírito Santo que nos mostra essas pegadinhas. Então eu vou mostrar o seguinte. Da onde foi que Abraão saiu, né? Vamos ver o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui, voltando para o livro de Atos, Novo Testamento, livro de Atos, Atos capítulo 7, porque depois eu vou voltar lá no texto. Olha só, em Atos capítulo 7, no discurso de Estevão, ele diz o seguinte, Atos 7:1: e disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então observe isso aqui, olha. Deus apareceu para Abraão, estando na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã. Isso é o que Estevão está dizendo aqui. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. O Estevão aqui está repetindo o que nós lemos lá em Gênesis 12, né? Aí ele continua: então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então vamos voltar agora para Gênesis capítulo 12. Aliás, vamos voltar para o capítulo 11 agora. No capítulo 11, que fala da família de Abraão, a pessoa mais conhecida na família de Abraão, antepassados, era, no caso aqui, eu vou retornar até Naor. Naor teve um filho chamado Terá. Terá teve 3 filhos, chamados Abrão, Naor, que é o nome do avô dele, e Harã. Então, Terá teve esses 3 filhos, né? Daqui, viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã, esses 3. Só que o Harã morreu, né? Diz assim: morreu Harã, estando seu pai ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então o Terá, que tinha 3 filhos, agora ficou só com 2, que foi Abrão e Naor. E Naor também era o nome do avô dele, né? Aí vamos ver aqui o seguinte, né? Eu vou saltar aqui. E houve alguns casamentos, porque Abrão casou com Sarai, né? E Naor casou com Milca. E tinha também porque o que morreu, esse Harã que morreu, ele tinha 3 filhos.
era Milca, Ló e Iscar. Só que essa Iscar já sabemos que era Sarai, né? Então, vamos ver aqui, verso 31. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Olha só. Veja só como isso aqui é complicado, né? Mas agora eu tenho clareza sobre isso que estou querendo passar para vocês. Olha só. Quem assumiu a liderança da chamada, né? Que vai ser descrita logo em seguida no capítulo 12, que Deus falou, realmente chamou, foi Abrão. Mas eu imagino que Abrão contou para o seu pai, o patriarca Terá, assumiu, de certa maneira, usurpou a chamada do filho, né? Ele usurpou a chamada de Abraão, né? Com a sua autoridade de patriarca, ele tomou para si essa chamada e ele assumiu a liderança da chamada. E aí ele saiu, ele mesmo saiu. Deus não mandou o Terá sair. Deus tinha dito para Abraão: sai da casa do teu pai. Mas o pai dele assumiu a liderança e foi em direção à terra de Canaã, né? Assim, tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então a primeira pessoa que já se meteu aqui na chamada de Abraão, que não foi chamada, e eu estou querendo enfatizar isso, que quem não foi chamado não deve ir, porque vai atrapalhar os planos de Deus. E a primeira pessoa que aqui foi sem ser chamada foi Terá, né? E aí ele levou todo mundo para a obra missionária em direção à terra de Canaã. Aí diz assim: e vieram até Arã e habitaram ali. Agora observe, eles saíram para ir à terra de Canaã. Mas como Deus não tinha chamado Terá, foi o Terá que se intrometeu. Na verdade, Deus chamou o filho dele, Abrão, né? Ele foi, mas não conseguiu chegar ao destino que ele se propunha, que era a terra de Canaã. Então, acredito que foi providência de Deus que eles chegaram numa cidade chamada de Arã. E eu acredito que o nome dessa cidade de Arã foi dado em homenagem ao filho de Terá, né? Arã, que morreu na terra de Ur dos Caldeus. Então, em homenagem ao filho, eles deram o nome dessa cidade de Arã. O certo é que eles pararam em Arã e vieram até Arã e habitaram ali, né? Eu sei que tem pessoas que dizem assim: puxa vida, o Terá parou em Arã, ele foi desleal, porque ele podia não ter ficado enrolado no meio do caminho, né? Ter prosseguido até a terra de Canaã. Mas isso na verdade não, isso foi Deus. Já foi Deus que Deus disse assim: eu não chamei Terá, que negócio dele ter assumido a liderança da família aí, e está indo agora para a obra que eu chamei, foi o filho dele. Não, então acredito que foi o próprio Deus que interrompeu a viagem e eles tiveram que ficar parados nessa cidade chamada de Arã. Aí diz aqui: e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então está aí, o Terá morreu em Arã. Por quê? Porque ele não foi chamado. É por isso que eu estou dizendo: se você não foi chamado, não vá. Veja quem foi que foi chamado. Deve ir só quem foi chamado. Aqui foi Abrão que foi chamado, e naturalmente deveria levar a mulher dele, porque a mulher, né, se tornaram os dois uma só carne. A mulher fazia parte da chamada, né? Era só Abrão e Sarai que Deus chamou. Ele chamou Abrão, né? Mas naturalmente a mulher dele estava incluída. E aí eu até fico pensando assim: o Terá morreu em Arã. Se ele tivesse ficado no lugar dele, em Ur dos Caldeus, onde Deus nunca mandou ele sair, é possível até que ele tivesse vivido mais, né? Mas Deus sabia que enquanto Terá estivesse no meio da equipe, atrapalhando a chamada do filho Abrão, Deus não permitiria que ele chegasse lá na terra de Canaã, que era o destino que Deus tinha mandado a Abrão. Mas aí, né, como a Bíblia é misteriosa, né, e só depois de muito tempo a gente convivendo com ela, a gente vai entendendo como é o linguajar da Bíblia. Morreu Terá em Arã. Então, para a história, em Arã, Terá sendo morto lá em Arã. Aí quando o capítulo 12 começa, retoma, né? Aí é que Deus revela aqui que ele chamou Abrão, né? Assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra. É claro que ele não está falando aqui de Arã,
né? Ele não está falando de Harã, ele está falando de Ur dos Caldeus, onde eles na verdade já tinham saído, né? Porque o capítulo anterior termina com ele já tendo saído e já estava em Harã, habitando em Harã. Aí diz assim, olha: sai da tua terra, porque o Senhor disse a Abrão. Mas ele não está dizendo qual foi o tempo que ele disse, só que Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele disse que quando Deus falou com ele, ele estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, na terra dos caldeus, né? Então o Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus faz todas essas promessas para eles. Aí quando nós chegamos agora no versículo 4 do capítulo 12, diz assim: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E aí eu creio agora que quando Deus disse assim: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, ele não partiu de Ur dos Caldeus, né? Ele partiu de Harã, onde ele já estava habitando, porque o seu pai o tinha levado para lá, e o seu pai já tinha morrido. Agora ele pôde então responder ao chamado de Deus por ele mesmo, sem estar sendo mentoreado, ou sem estar sendo atrapalhado pelo seu pai. Então diz assim: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Só que já surgiu outro problema aqui. Quem tinha levado Ló saindo de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, mas para o Harã, foi Terá que tinha levado Ló. Assim, vê aqui. E tomou Terá a Abrão seu filho e a Ló filho de Harã. Então foi o Terá que pegou Ló e foi para o missionário levando Ló, com todos os outros, né? Era neto dele, naturalmente, né? O pai tinha morrido, e agora o Terá, como sendo o avô, o patriarca, levou Ló junto. Só que depois que o Terá morreu em Harã, o Ló continuava lá. É possível que o Abrão deveria ter dito, né? Ló, agora que o meu pai morreu, você vai voltar para Ur dos Caldeus, porque Deus não lhe chamou, porque Deus só chamou eu e Sara. Então você vai voltar. É claro que isso é muito difícil. Às vezes, eu estava lendo hoje o texto lá de Gênesis 16, quando Sarai resolveu expulsar de casa Ismael, filho de Agar, junto com Agar, porque Agar tinha desprezado Sarai. E aí diz que ela foi falar com Abrão, para Abrão expulsar de casa Agar com o filho de Abrão, que era Ismael. Já estava um rapazinho já, né? Então eu fiquei assim, porque aí o Abrão, naturalmente o Abrão ficou triste, porque era filho dele, embora não fosse filho da esposa, era filho da escrava Agar. Mas Deus disse para Abrão assim: Abrão, faça tudo que a Sara está dizendo, não fique triste por causa do menino, manda embora. E o Abrão foi e mandou o menino embora com a mãe, que eu achei aquele negócio assim, muito duro, né? E aqui nesse caso aqui, o Abrão provavelmente não teve coragem de mandar o Ló voltar para Ur dos Caldeus. Afinal, o Ló era sobrinho dele, isso nós já sabíamos, né? Mas era também cunhado dele, porque era irmão da mulher dele. E realmente, mandar embora de casa o irmão da mulher pode ser uma coisa difícil, né? Porque naturalmente a mulher vai ficar contra e vai criar um problema sério em casa. O certo é que diz aqui: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E eu estou dizendo, esse partiu Abraão aqui, ele não partiu de Ur dos Caldeus, ele partiu de Harã, onde o pai dele tinha liderado até então, até que ele morreu, o pai dele morreu. Aí diz assim: Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E às vezes a gente pensa assim: puxa, Abraão tinha 75 anos quando recebeu a sua chamada missionária. Isso nós não sabemos, porque aqui está dizendo que ele tinha 75 anos quando ele saiu de Harã, mas nós não sabemos quantos anos ele ficou em Harã, né? Sob a liderança do seu pai ali, Terá, que estava vivo, parado em Harã, e estava estacionado a chamada missionária dele, até que o pai morreu e ele pôde prosseguir agora, né? Então diz aí: e tomou Abrão Sarai sua mulher, e a Ló filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, mais as almas que lhe nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. Finalmente agora o Abrão
agora chegou ao lugar para onde Deus o tinha chamado, né? Finalmente ele chegou na terra de Canaã, porque o objetivo era na terra de Canaã, não era para ter ficado parado em Arã, mas por causa desse contratempo de o seu pai ter ido junto, e naturalmente o pai era o líder, até que o pai morreu ele pôde prosseguir, e aí ele finalmente chegou à terra de Canaã. Só que ele chegou à terra de Canaã, e eu digo aqui, ainda tinha mais um penetra na sua chamada missionária, ou na sua chamada ministerial, né, por assim dizer. Então, Deus não chamou Ló, essa é a minha tese, Deus não chamou Ló, quase que eu botava o nome dessa mensagem aqui assim, o João Marcos do Antigo Testamento, porque no Novo Testamento, o João Marcos foi junto com Barnabé e Saulo, e o ajudava, né, mas eu percebo que enquanto João Marcos esteve com Barnabé e Saulo, a obra não deslanchou, a obra não prosperou. Somente quando João Marcos retornou para Jerusalém, foi que as coisas começaram a acontecer na chamada de Barnabé e Saulo. É a mesma coisa aqui. A chamada de Abraão prossegue, Abraão e Sara, só que o Ló está junto. Aí eu digo, quando na nossa chamada ministerial, chamada missionária, chamada apostólica, mas uma chamada especial que Deus fez a alguém para realizar uma obra, enquanto as pessoas que não foram chamadas forem junto, as coisas não vão acontecer. Se acontecer, vai acontecer limitadamente, porque Jesus disse assim, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então, quando Deus chama alguém, no caso mais de um, que no caso Saulo, o Barnabé e Saulo, no Novo Testamento, né, Atos 13, e agora Abraão e Sara, é para ir só quem Deus chamou. E eu percebo que esse laço de parentesco aqui é um grande motivador para levar gente junto que não foi chamada. No caso lá, nós sabemos que João Marcos era sobrinho de Barnabé, né, deu um problema sério, a ponto de brigar, Paulo e Barnabé brigaram lá. E aqui no caso aqui, por acaso, Ló era sobrinho de Abrão, né? Ainda era irmão de Sara, né? Então, quem estiver duvidando que Ló era irmão de Sara, consulte História dos Hebreus de Flávio Joséfo, né? Flávio Joséfo é quase inspirado por Deus, né? Mesmo que não seja inspirado, mas ele sabia o que estava dizendo, né? Sobre dizer que Iscar era Sarai e que Ló era irmão de Sarai. Então eles chegaram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até chegar à terra de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Então, veja só, essa obra que Deus chamou Abrão para realizar, Deus chamou Abrão para a terra de Canaã, né, para o centro daquela terra, porque Deus tinha um propósito de, a partir de Abrão, ele começar essa obra que nós até hoje estamos nela, da salvação, né, do evangelho, da vinda de Jesus. Começou ali com Abrão. Então o Abraão, ele peregrinou na terra de Canaã, habitando em tendas. É muito interessante como a menção de tendas ligado a Abraão. Ele peregrinou, né, na terra da promessa. O Novo Testamento diz isso, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, olha, o Ló, enquanto Ló esteve com Abrão, ele deu muitos problemas. Eu vou mostrar alguns problemas que ele deu, porque ele não foi chamado, e ele foi sem ser chamado, né? Era melhor que ele não tivesse ido. Então vamos ver lá. Em Gênesis 13, 2, vai mostrar que eles teve aquela experiência lá no Egito. E eu vou mostrar aqui o seguinte: Abrão e Ló
passaram a ficar tão ricos que eles passaram a rivalizar na riqueza. Os dois não poderiam conviver porque a riqueza dos dois era muito grande. Naturalmente, cada qual tinha a sua riqueza. Então, vou mostrar aqui. Primeiro, Abraão, né? Eu não vou mencionar essa questão que desse lá no Egito, que aconteceu lá, mas eu vou mencionar aqui a riqueza agora de Abraão. Gênesis 13:2. E saiu Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, do Egito, né? Eu vou retornar um pouco em 12:16, quando Abraão recebeu alguns presentes lá por causa de Sara, diz assim, 12:16. Tratou bem a Abraão por amor dela, de Sarai, dando-lhe ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Então, Abraão recebeu um bocado de presente lá do faraó, né? E aí, por causa disso, né, daquela mentira e tal, ele recebeu esses presentes aí. O certo é que Abraão era muito rico. Saiu Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Agora, veja o verso 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. Aí diz assim: e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Então, o Ló, que não foi chamado, foi junto e passou a se tornar um rival de Abraão, né? O homem que foi chamado foi Abraão, mas agora o Ló junto se tornou um rival, né? Ele passou a rivalizar, tinha a sua própria riqueza, Abraão tinha dele. Então diz aqui que eles não podiam habitar juntos. Aí a gente pergunta, por que eles não podiam habitar juntos? Afinal, o Ló não era sobrinho de Abraão? Ou será que ele não reconhecia que Abraão era maior do que ele? Será que ele se ensoberbeceu, né, porque ficou próspero ali junto de Abraão? E aí ele não reconheceu, né, o valor da chamada de Abraão, que Abraão era o homem que tinha sido chamado por Deus. Então já começou essa briga aí, essa rivalidade entre eles. Na sequência, houve uma briga, uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Então diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então a contenda não foi entre Abraão e Ló, foi entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, os empregados de Abraão, os empregados de Ló. Houve contenda entre esses aí, né? E aí, o Abraão, que nós percebemos que era um homem, de certa maneira, um homem de Deus, né? Era humilde, ele disse assim: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Então, Abraão tomou a iniciativa para resolver o problema, né? De certa maneira, se humilhando diante do sobrinho, né? Porque aí ele disse assim: não está toda a terra diante de ti, precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Ou seja, o Abraão estava propondo eles se separarem, mas de uma maneira muito diplomática, né? De uma maneira muito branda, muito humilde, para que não ofendesse o seu sobrinho Ló. Aí diz aqui: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a terra da campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló levantou os seus olhos, né, e viu, escolheu ali pelo olhar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se um do outro. E finalmente se apartaram um do outro, né? E aí a minha questão é essa aqui: o perigo de alguém ir para a chamada de Deus sem ter sido mandado, ou talvez até acompanhando a pessoa que foi chamada sem Deus ter mandado, por algum laço de parentesco, por alguma ligação afetiva. O certo é que quem vai nessa chamada sem ter sido chamado corre perigo, porque aqui a situação de Ló começou a se inverter, né? Que diz aqui: habitou Abrão na terra de Canaã. Abrão habitou na terra de Canaã. Essa era a ordem de Deus, né? Para ele ir para a terra de Canaã. Então Abrão estava na obediência da sua chamada na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina,
e armou as suas tendas até Sodoma. Eu gosto de uma versão que diz assim: e Ló foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Porque isso aqui parece assim um processo, né, do crente cair em pecado, né? Foi armando as suas tendas, até chegar em Sodoma. Ou seja, ele não caiu de uma vez, né? Cada vez que ele foi armando as suas tendas, foi se aproximando mais de Sodoma. E até que ele foi lá morar na cidade de Sodoma. É um processo nesse momento. Nenhum momento ele refletiu: rapaz, eu vou voltar para Ur dos Caldeus, para meus parentes, Mesopotâmia. Ou então, eu vou voltar para junto de Abraão e vou dizer: Abraão, eu quero andar contigo porque por mais que eu tenha riqueza, o mais importante para mim é andar contigo e não querer ser independente de ti, algo assim. E a outra coisa que eu observei aqui é o seguinte: ao lado de Abraão, aliás, Abraão sempre é mencionado habitando em tendas. E habitar em tendas é diferente de habitar na cidade. Enquanto Ló estava com Abraão, ele também habitava em tendas. Mas quando ele foi morar em Sodoma, ele não habitou mais em tendas, então ele foi habitar na cidade. E aí eu vejo que há uma diferença muito grande entre a pessoa que habita em tendas, porque a tenda pode ser armada no deserto, pode ser armada longe de pessoas, né? Você pode desarmar na hora que quiser e sair, porque diz várias vezes que Abraão peregrinou, né? Peregrinou na terra da promessa. Isso eu creio que Hebreus 11 vai dizer isso. Ele peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas com Isaac e Jacó. É muito diferente morar em tendas, porque o Novo Testamento diz que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo, assim como Abraão era peregrino e forasteiro na terra de Canaã. Mas ele estava peregrinando, habitando em tendas. Enquanto que Ló dá a impressão assim: Ló cansou de habitar em tendas e ele foi morar na cidade. Morar na cidade tem algumas vantagens, né? Tem algum comodismo, tem uma série de coisas, mas também tem os perigos, né? Aqui a cidade de Sodoma, com a sua cultura, com o seu pecado, a sua iniquidade, e quase que Ló era morto lá em Sodoma. Só não foi morto porque os anjos livraram ele, né? Mas antes de acontecer tudo isso com Ló, ele ainda teve alguns problemas aqui. Vamos ver aqui. Antes disso, vamos ver que agora, depois que Ló se separou de Abraão, Deus vai dar a orientação para Abraão agora. Diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Eu acho esse depois que Ló se apartou dele aqui muito assim chamativo, né? E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Parece que Deus estava só aguardando Ló se afastar de Abraão, para poder falar algo com ele mais claramente, né? Aí diz aqui: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, darei a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Aí diz aqui: e Abraão mudou as suas tendas. Olha Abraão e as tendas aí. Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos cavalhares de Manre, que estão junto de Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. É diferente de Ló, que foi armando as suas tendas até morar em Sodoma, né? E aí aconteceu o seguinte: em Gênesis 14, 11, houve uma guerra naquela região, e a cidade de Sodoma, onde Ló morava, ela foi saqueada, né? Aí diz aqui, eu vou saltar os detalhes dessa guerra, que foram 4 reis contra 5, e vou só o resultado dessa guerra. Em Gênesis 14, 11, tomaram toda a riqueza de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e foram-se. E também capturaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, com toda a sua fazenda, e se foram. Então, observe aqui essa cilada em que Ló caiu, né? Ele se separou de Abrão, porque as riquezas dele eram não podiam habitar juntos, mas agora morando em Sodoma, longe de Abrão, Ló perdeu tudo o que tinha, porque esses reis
que venceram a guerra contra Sodoma, levaram tudo que ele tinha, toda a sua fazenda, ainda levaram ele como prisioneiro. Aí nós sabemos que Abraão foi lá, né? Ele organizou o exército, 312 homens, eles tinham uns aliados lá também, e ele foi lá, guerreou contra esse rei, naturalmente com a ajuda de Deus ele venceu a guerra e trouxe Ló de volta, né? Aí vamos ver aqui, 14:16, assim: e tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló seu irmão, com os seus bens, e também as mulheres com todo o povo. As mulheres também tinham sido levadas cativas, né? E aí, até então, nós vemos aqui que Ló se metendo em apuros e Abraão tendo que entrar na guerra para poder salvá-lo, né? O que não teria acontecido se ele tivesse permanecido em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, né? Onde estavam lá os seus familiares, né? A sua família. Afinal, Deus não mandou a família dele sair de lá, mandou sair só Abraão, naturalmente com Sara, que era a mulher dele, né? Não precisaria o Ló ter se metido em tanta encrenca, porque foi acompanhando Abraão. É possível até que ele não tivesse tanta culpa, porque não sabemos qual é a idade dele, mas a primeira iniciativa foi o avô dele, que foi Terá, que pegou esse neto, né, que não sabemos a idade dele, e levou ele. Não sabemos até que ponto ele teve opção de escolher: não, meu avô, eu quero ficar aqui com meu tio, com os seus parentes, né? O certo é que ele foi, mas no meio do caminho ele teve muito tempo para se arrepender e voltar, né? Como no caso, por exemplo, o Novo Testamento, João Marcos, depois de algumas experiências, ele voltou para Jerusalém. Depois ele foi de novo para Antioquia, onde os apóstolos tinham sido enviados. Mas eu percebo aqui uma certa obstinação em Ló, até mesmo depois de ter corrido esse perigo, né, onde a cidade de Sodoma foi capturada pelos inimigos, onde ele foi levado cativo. Abraão foi lá para libertá-lo, libertou e devolveu ele para Sodoma, e ele continuou em Sodoma, né? Então, e depois eu não vou chegar até lá, porque a história é muito grande, né? Só eu quero distrair essa lição aqui. Mesmo assim, o Ló não se exemplou, porque ele continuou morando em Sodoma, e quando os 2 anjos foram enviados para destruir Sodoma e Gomorra, Ló continuava morando lá. Foi a maior luta para os anjos arrancarem Ló de Sodoma. Ele acabou fugindo e indo morar numa caverna com as 2 filhas. Aconteceu todos aqueles problemas com ele lá. E aí ninguém ouve mais falar de Ló, né? Embora o Novo Testamento fale que ele era um homem justo, né? Mas fez escolhas erradas. E uma delas foi essa: ele saiu para essa missão que Deus tinha dado, não para ele, mas para o tio dele, Abrão. E aí acontece que o Terá, que era o patriarca, que era o pai de Abraão, morreu no meio do caminho, né? Eu fico até pensando, se ele tivesse permanecido em Ur dos Caldeus, talvez não tivesse morrido tão cedo, né? Porque a longevidade naquele tempo era muito grande. O certo é que Deus tinha que ter ido do caminho para deixar Abraão poder cumprir a sua chamada. E no caso, Ló aqui foi junto com o seu tio, junto com a sua irmã, né? E depois ele se tornou tipo assim, um empresário por conta própria, né? Autonomia, e acabou foi perdendo tudo. Então, eu vou terminar aqui mais uma vez Deus encorajando Abraão. Vamos ver Gênesis 15:1. Depois destas coisas, olha só, a Bíblia está dizendo, depois destas coisas, né? Desse livramento que Abraão fez, salvando Ló de ser prisioneiro, né? Depois daquele episódio com Melquisedeque, com o rei de Sodoma oferecendo uma tentação para Abraão, mas assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Essa expressão aqui, o grandíssimo galardão, na verdade pode ser que o sentido seja: o teu galardão será grandíssimo. Eu observei outras traduções, como a NVI e a King James, todas elas dizem assim: o teu galardão será grandíssimo. O teu galardão será grandíssimo, né? É interessante que quando eu preguei sobre Enoque em Hebreus 11, ele vai dizer assim: porque
Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus, né? E diz assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aqui Deus está dizendo para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Ou seja, Deus chamou Abraão para essa obra, uma obra especial, mas não chamou todo mundo, né? Não chamou a família dele, chamou ele. E aí, claro que a esposa tinha que ir junto, que seria a família nuclear. Se ele tivesse filho, os filhos estariam juntos na chamada. Mas o pai não estava incluído na chamada, o sobrinho não estava incluído na chamada, o cunhado não estava incluído na chamada, embora eles foram para prejuízo deles mesmos e para atrapalhar a obra de Deus, né? E agora agora que o Ló já ficou de novo lá em Sodoma, Deus está dizendo assim: então disse Abrão, Senhor Jeová. Aí Abrão vai reclamar que não tem filhos, e que o herdeiro da sua casa é o Damasceno Eliezer, né? Aí Deus disse assim: este não será o teu herdeiro, e sim aquele que sair das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Aí, e creu ele no Senhor, imputando-lhe isso por justiça, né? Creu Abraão no Senhor, isto lhe foi imputado como justiça. Esse texto é citado no Novo Testamento por Paulo, né? Para mostrar que Abraão foi justificado pela fé. Então, a história de Abraão ela é muito grande, né? Tem muitas lições, e eu hoje realmente só quis destacar esse fato, né? Que eu vejo um paralelo entre a chamada de Barnabé e Saulo, quando o Espírito Santo disse em Antioquia da Síria, na igreja de Antioquia da Síria: separai-me a Barnabé e a Saulo para obras que eu os tenho chamado. E João Marcos foi junto, naturalmente ele foi com o assentimento do seu tio Barnabé. Eu não sei se Paulo concordou, mas certo é que ele foi junto. E não deu certo, porque o Espírito Santo não chamou João Marcos, chamou Barnabé e Saulo. Agora, no Antigo Testamento, mesma história, né? Deus chamou Abraão e Sara, não, ele chamou só Abraão. Mas que Deus não é incoerente, ele não vai chamar alguém sem que a família nuclear, e eu estou dizendo a família nuclear, a família nuclear é o cônjuge e os filhos, aqui é a família nuclear, estão incluídos na chamada. Agora os outros parentes não estão. Então, no caso, o pai de Abraão foi sem ser chamado, morreu em Harã, né? Eu acho que ele retardou a realização da tarefa que Abraão tinha, porque Abraão só deu prosseguimento na tarefa depois que o pai morreu em Harã, mas continuou indo Ló junto. Ló também não foi chamado, era o sobrinho, o cunhado. E aí ele naturalmente atrapalhou, o Ló atrapalhou, né? A tarefa que Abraão tinha para realizar, e ele mesmo se prejudicou muito, né, com esse negócio de ter ido junto com a pessoa chamada. Então, finalizando, é o seguinte: chamada é pessoal, né? Deus não aceita penetras na chamada, clandestino na chamada, pessoas que se escalaram para ir. Não, veja quem foi que Deus chamou, né? E se Deus chamou você, vá e veja quem são as pessoas que têm a obrigação legítima de ir junto, né? Porque senão vai ser prejuízo para a pessoa que foi sem ser chamada e também vai prejudicar a obra de Deus. Então, que Deus abençoe, porque aqui eu estou falando de Abraão, né? Falei de Paulo e Barnabé, mas não significa que estou falando só para gente que tem uma alta chamada. Qualquer chamada pode ser uma chamada bem simples, para o crente mais simples da igreja, né? Se Deus deu um trabalho especial, tipo, eu sou o zelador da igreja. Muito bem, então eu vou lá zelar a igreja, mas eu não estou com muita vontade de fazer isso, eu vou chamar minha família toda para ir lá ser zelador. Não, se Deus chamou você para ser zelador, vá só você mesmo. Né? Se você botar um bocado de gente lá que não foi chamado para ser zelador, Deus não vai aceitar, aí vai atrapalhar o trabalho e vai prejudicar a vida de quem está indo sem Deus ter chamado. Então nós temos que ter cuidado para andar, né, dentro dos princípios, esses princípios que a palavra de Deus nos ensina. Então, que Deus abençoe cada um de vocês aí e nós aqui, e até a próxima vez, se Deus assim quiser.
Em nome de Jesus, amém.